Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa. Neste instante vou passar a minha audiodescrição. Bom, eu sou mulher, parda, de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido floral multicolorido. Ao meu fundo está uma plotagem no cenário escrito EAD Mudando Realidades em verde. E o meu sinal é Anabela. Bom, nesse episódio nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do currículo e como esse conteúdo, esses conhecimentos vão se relacionar com a nossa atividade disciplinar, que é interdisciplinar, que é integrada. Então, e para começar, não poderia ser diferente, vou começar com a leitura, especialmente hoje um poema da professora Elaine Márcia, do IFRO Calama. Muito lindo e um abraço carinhoso para essa pessoa maravilhosa. Gente na vida da gente. Tem gente que tem cheiro de vida, tem gente que tem cheiro de amor, e mesmo em momentos difíceis, tem cheiro bom de frescor. Tem gente que é luz, tem gente que é calor. Desse calor de aconchego, repleto de carinho, assim um cheirinho de flor. Tem gente que tem um colorido todo especial, que tem cor de infinito. Tem gente cor de laranja, de azul turquesa e até mesmo multicor. Tem gente com uma textura que lembra mesmo o amor. E além de tudo isso, tem gente que tem sabor. Sabor de macarronada, de queijo com marmelada, de sorvete de açaí. Tem gente que fala cantando, que canta sonhando, que segue a vida saltitando, pulando aqui e ali. E é esse tipo de gente que faz a vida da gente ter sentido de existir. Então, espero que você encontre muitas pessoas assim iluminadas na sua jornada e que dentre elas os nossos autores sejam importantes pessoas, sejam importantes na vida de vocês. Agora, vamos lá conhecer o nosso episódio? Bom, nesse episódio a gente vai falar de currículo e, não poderia ser diferente, de currículo a partir da nossa biblioteca virtual. Alguns elementos são extremamente importantes para que vocês possam aí desenvolver a nossa atividade interdisciplinar. Lembrando que a nossa atividade disciplinar, ou seja, da jornada de currículo, teorias e prática, ela acontecerá integrada com didática e com teorias. E aí, por esse motivo, que tem aqui na biblioteca 2 títulos dos quais eu recomendo a leitura para vocês, tá? Então, Didática, do José Carlos Libânio. Vamos deixar aqui maiorzinho. Mas Didática, embora o livro, título que vocês farão a leitura seja a democratização da escola pública, porque abarca tudo, mas Didática para quem quer expandir os conhecimentos está aqui. Excelente esse livro. Teorias da aprendizagem, também, que vai fazer relação aí com vocês, cognitivismo, humanismo, comportamentalismo, como é que essas teorias se relacionam com a nossa atividade disciplinar e com a nossa atividade de práticas colaborativas. Então, a Ausubel, a Gestalt e tantos outros que vão, Vygotsky, Vallon, o Watson e todos eles que vão, não poderia esquecer Piaget, todos eles que vão intercalar a organização do currículo. E desenvolvimento psicológico e educação, do maravilhoso César Coll. Além disso,
Indicação de Currículo, Ideologia e Currículo, do Michael Apple, que é uma das grandes obras dele. Não está disponível na biblioteca virtual, mas é excelente o livro do Miguel Arroyo, Currículo Território em Disputa. Então, recomendo quem tiver condições, tiver disponibilidade para fazer essa aquisição, adquirir o livro físico ou virtual, o e-book, do Miguel Arroyo, Currículo Território em Disputa, que ele também vai falar nessa linha do Michael Apple, do currículo e da ideologia. O currículo como um território de disputa com relação a quem controla, quem tem o poder e como dissemina e distribui o conhecimento para esses níveis de poder manter ou equilibrar o controle social. Bom, e aí no nosso livro, Currículo e Desafios Contemporâneos, então, gente, esse livro é maravilhoso. Inclusive, quem está no projeto da curiosidade, a gente vai trabalhar com ele várias ações, várias. Bom, vamos continuar aqui lá pela página. Quem estiver assistindo e quiser acessar, então essa é uma das nossas ferramentas, né? Você acessa aí o currículo, aqui tem os objetivos. Esse livro ele está organizado de modo que você possa fazer a leitura e reflexões a respeito. Nesse elemento de hoje, nós vamos tratar das teorias do currículo. Existem basicamente três teorias sobre o currículo: a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Então, na teoria tradicional, e você vai fazer uso dessas três teorias para a atividade interdisciplinar, você vai ter que analisar aí a escola que você observar e, além dos objetivos que estão na atividade, orientadores da atividade, como olhar o caderno, conversar com a professora, verificar o livro didático, a partir dessas observações, você vai tecer aí um texto, ou fazer a gravação, ou ainda fazer o mapa mental, o mapa conceitual, embasado nessas teorias do currículo. Então, eu tenho aqui a teoria tradicional, a teoria da escola nova, a teoria tecnicista. Na teoria da escola tradicional, que eu tenho como base um conteúdo humanista formado por obras clássicas. Na escola nova, ela critica o modelo clássico e utiliza um método de ensino reflexivo e experimental. E na escola tecnicista, ela é voltada para a formação técnico-científica. Então, lembrando aqui desses elementos que são palavras-chave muito importantes para a reflexão de vocês. Então, escola nova é baseada no uso do método reflexivo e experimental. Vou deixar aqui bem destacada a base da escola tradicional humanista pelas obras clássicas literárias. Vamos colocar aqui de outra cor, para vocês deixarem bem destacado. E a ideia da escola tradicional, ela diz que o conteúdo deve ser transmitido, deve ser passado, e o currículo, ele é o status quo da sociedade. A intenção é a manutenção do status quo da sociedade. Essa é a ideia de currículo. Então, toda a organização de conteúdo baseada nos conhecimentos historicamente construídos vão ser utilizados para que você mantenha a sociedade como ela está organizada, ou seja, manutenção social. Na teoria crítica, eu tenho que são várias críticas com relação à estrutura anterior, e aí ela possui uma reflexão de base sociológica, ideológica, antropológica, com destaque para as ideias marxistas. O que é isso? Isso indica que a ideia mais importante aqui é que você tem um sistema de reprodução. A teoria crítica ela vai dizer que existe escola para A e escola para B. E por isso o currículo de A é diferente do currículo de B. E o currículo de A é para manter a estrutura social e o currículo de B também, mas para manter
desequilibrada essa organização. Então, o currículo vai ser organizado com conteúdos, competências e conhecimentos para que a classe A continue dominando e a classe B continue sendo dominada. Na reflexão marxista, para que a classe A seja a dominante e para que a classe A seja mantenha-se na reprodução. Então, é uma crítica à reprodução. Então, tem um forte elemento de reflexão ideológica. Já na teoria, essa teoria, né, ela vai entender que a escola como um aparelho ideológico do Estado, certo? E como aparelho ideológico do Estado, então ela reproduz as intenções da sociedade que está dominando. Você vai ter na teoria crítica a pedagogia libertária. A pedagogia libertária vai levantar a bandeira da igualdade e da liberdade para todos. Então, por isso que ela faz a crítica aí a essa estrutura, porque é uma estrutura que visa a manutenção. Então, na teoria crítica do currículo, tem que haver uma organização social voltada para a prática social da formação de um novo homem. Então, esse é um destaque da teoria libertária. Na teoria libertadora, a gente tem ele lindo, fofinho, maravilhoso, o Paulinho, que é o nosso destaque da pedagogia libertadora e vai trabalhar com essa ideia de condições marginalizadas. Então, é preciso que seja destacada essa situação, a alienação produzida por essa marginalização e aí a importância de você conscientizar a população para fazer a mudança social. Então, a importância de conscientizar a população para fazer a transformação social. Depois vai vir a pedagogia histórico-crítica ou crítica social dos conteúdos, que vai fazer uma abordagem aí baseada na ideia de quê? Na ideia de que, não, os conteúdos historicamente construídos são muito importantes. Então, não podemos relegar os conteúdos. Toda a população tem que ter acesso a esses conteúdos, né, que são as tecnologias, os conhecimentos artísticos, culturais, mas tem que ter uma visão crítica desse conteúdo. Então, por isso que é histórico-crítica dos conteúdos. Na sequência, eu vou fechar aqui para a gente poder ter uma visualização maior. A gente tem a última teoria dessa distribuição, certo? Que é a teoria pós-crítica. Na teoria pós-crítica do currículo, a ideia é que a gente tenha o foco está nos sujeitos e nas diferenças. Então, somos seres multiculturais, vai vir toda a discussão de gênero, toda a discussão de sujeito, toda a discussão de cultura, filosofia, tudo isso para destacar que a gente, a gente, aí falando do poema da Elaine, né, a gente faz a diferença. Então, é um debate sobre todas essas relações da diversidade. Esse é o grande destaque da teoria pós-crítica. E na teoria pós-crítica, ela vai dizer que a escola, então, ela é um importante instrumento de luta política. É por isso que ela é pós-crítica. Então, ela é um instrumento de luta política, como Paulo Freire já previa na pedagogia libertadora, mas ela tem que considerar a multiplicidade do ser humano, a complexidade de cultura, o multiculturalismo, a diversidade, a interculturalidade, as tecnologias, e o essencial aqui é o ser humano como sujeito que estabelece relações e que merece respeito. Então, nessa teoria pós-crítica, ele não vai falar muito da ideia de uma classe dominante e uma classe dominada. Ele fala que nós somos sujeitos, independente de qualquer outra situação, todos os sujeitos, todas as pessoas merecem respeito da sua diversidade, da sua aprendizagem e do seu percurso formativo para a vida. Então, para a gente encerrar, esses foram os elementos aqui no nosso título
do Pablo, ele traz um resumo aí das ideias das 3 grandes teorias. Existem outras reflexões, mas de modo resumido, a gente tem essas 3 grandes teorias sobre o currículo, as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. Esse foi o nosso episódio, lembrando que essas teorias vão subsidiar a reflexão de vocês na atividade disciplinar, interdisciplinar entre teoria, currículo e didática. Então, vocês vão utilizar esses elementos para fazer a construção do seu mapa mental ou da sua análise descritiva ou do seu vídeo de até 15 minutos, tá bom? Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.